Pode parecer besteira, mas eu acho que uma das decisões mais importantes de uma pessoa que está vindo viver uma longa jornada nos Estados Unidos, seja porque virou um residente permanente, ou porque está indo fazer uma jornada de estudos de longa duração, como uma graduação, uma pós-graduação, é decidir onde que essa pessoa vai morar. Eu estou falando de casa, apartamento ou quarto. E você vai entender que essa decisão ela vai ter um impacto bem relevante no seu primeiro ano de Estados Unidos. E acredite, você não vai querer vacilar em relação a isso, porque você vai ter que lidar com essa decisão durante bastante tempo. Então assiste esse vídeo até o final, não perde, para você evitar perrengue e decisão que te atrapalha no futuro. Se você não me conhece, eu sou o Cris. Nesse canal aqui eu falo sobre a vida nos Estados Unidos e várias coisas relacionadas. Inclusive, esse vídeo aqui é um pedaço de um curso que eu tô dando de graça aqui no YouTube para quem quiser assistir. Você já tá indo para os Estados Unidos ou já chegou, mas eu espero que você faça essa reflexão aqui antes de você ir para o país, para que quando você chegue nos Estados Unidos você nem perca tempo avaliando o cenário. Você já consegue, do Brasil mesmo, entender os pontos positivos e negativos de cada cenário e tomar a sua decisão no país. Isso vai te dar muito mais foco para quando você estiver nos Estados Unidos, você já entender o que fazer. E vai por mim que essa decisão, ela não importa tanto, eu gostei, eu não gostei, ali é mais legal, eu quero ver com os meus próprios olhos. Aqui eu acho que está muito relacionado a estilo de vida e potenciais perrengues ou não que você vai vivenciar, sabe? Então, eu acho que você já sair com essa decisão tomada do Brasil vai te ajudar. Uma coisa que eu vejo que as pessoas fazem é que tem gente que vê influenciadores nos Estados Unidos vivendo vidas luxuosas. E muitas pessoas elas já vão do Brasil, principalmente residentes permanentes ou estudantes internacionais, já saem do Brasil tendo uma vida financeira muito confortável e querem chegar nos Estados Unidos dali para cima. Cuidado com isso. Porque o primeiro ano ele é um ano de adaptação. Você não vai querer assumir compromissos que você pode se surpreender lá na frente e se arrepender de ter tomado. A minha sugestão é que no primeiro ano, a gente vai falar mais sobre isso em outros vídeos, você viva abaixo das suas capacidades, até que você tenha mais conhecimento sobre os reais custos de viver nos Estados Unidos, sem que você tenha feito alguns compromissos muito significativos. E quando a gente fala de casa, é um compromisso muito forte que você faz por pelo menos 12 meses e que pode ter um impacto na sua renda. Lembra, a gente está falando de pagar em dólar, então tem que converter do real para dólar. É uma bela de uma grana. Quem estiver fazendo dinheiro nos Estados Unidos, aqui é outra realidade. Mas para o recém-chegado, nossa, isso daqui faz muita diferença. Então vamos explorar esse assunto sob várias perspectivas. É legal você entender qual que é o teu orçamento, mas sugiro que você considere o que eu acabei de falar. Viva abaixo da sua capacidade. É legal você considerar o tamanho da sua família, o teu estilo de vida, se você tem animais de estimação ou não. Se você vai ter tempo para poder lidar com algumas coisas de dia a dia, de manutenção ou não. Então vamos explorar esse assunto. Vamos começar com o aluguel de quarto em casa compartilhada ou em apartamento compartilhado. Essa opção, ela definitivamente tem alguns prós, tá? No final você vai entender que eu vou juntar tudo isso e eu vou colocar para diferentes perfis qual que é a melhor alternativa. Mas o primeiro pró e o mais forte de todos é que alugar um quarto é de longe a opção mais barata. Além disso, é a opção que te gera menos responsabilidades e que já inclui normalmente um monte de contas. Então você vai pagar menos, afinal você está alugando só um quarto, não uma casa. Você provavelmente não vai ter que pagar internet, luz, água, gás, nada disso. Condomínio também não. Então realmente é uma opção muito, muito em conta. É excelente na minha visão para quem está chegando sozinho ou é casado e não tem filho. Eu acho que todo mundo que está indo sozinho e é casado e não tem filho deveria escolher por esse caminho? Óbvio que não. Mas eu estou falando para quem está nesse perfil e quer economizar e está disposto a fazer alguns sacrifícios, essa é uma boa opção. Um outro ponto positivo é que dependendo se você alugar um quarto em casa de americano, por exemplo, você vai se relacionar no dia a dia. Você vai viver a cultura de dentro da casa de um americano. Você vai poder treinar o teu inglês pra caramba. Inclusive eu lembro de um cliente da minha empresa, a Move Vistos, que ele veio estudar inglês nos Estados Unidos e ele fez uma coisa que eu sempre falo, mas quase ninguém faz, que ele foi e alugou um quarto em casa de americano. Então ele ia lá, estudava 18 horas semanais de inglês na escola, mas ele voltava para casa e ele falava inglês com o americano. É inclusive uma senhora, uma idosa, tem muito idoso que faz isso. Então é uma oportunidade incrível para você praticar inglês, porque eles estão com tempo, eles têm disponibilidade, têm interesse, estão querendo ajudar e costuma ser uma ótima opção. Inclusive alguns desses aluguéis, eles incluem inclusive refeições. Então, às vezes, você já coloca um almoço incluso lá e reduz o seu custo mais ainda. Outro benefício é que ele não costuma exigir score de crédito. Então, quem chegou e não tem um score de crédito ainda porque não foi alimentado ainda, não vai ter nisso uma barreira. Além disso, você muitas vezes consegue um contrato mais flexível. Não precisa ser um contrato necessariamente de 12 meses. Então, você consegue pegar um quarto e, eventualmente, mudar quando você achar que é a hora. Agora, tem uns contras também.
A privacidade ela é mínima da mínima da mínima da mínima. Lembra que casa nos Estados Unidos, a parede ela é de papel com madeira. Você não vai ter tanta privacidade nem do ponto de vista do que você faz no quarto. Se você está vendo um filme, as pessoas do outro lado podem ouvir. Se você fala alto, se você ri, fala no telefone, enfim, N coisas, você não vai ter privacidade nesse sentido. Você não vai poder, talvez, andar sem camisa na casa, porque tem uma moça lá. Muitas vezes esses quartos eles vêm com uma suíte, ou seja, você às vezes tem um banheiro dentro do quarto, um banheirozinho privado lá, mas nem sempre isso é verdade, às vezes você vai precisar dividir banheiro, também tira de você a privacidade. Nesses casos eu recomendaria que alugasse um quarto suíte, porque aí você diminui um pouco esse problema. Mas você vai ter que entender que você vai ter que dividir cozinha. Muitas vezes a pessoa ela não vai querer saber de você 1h da manhã na cozinha, ligando torneira, batendo panela e fazendo comida com cheiro na casa, porque ela tem a vida dela e você não pode atrapalhar essa dinâmica. Então é legal, inclusive, que se converse para entender direitinho qual é o estilo de vida da pessoa, para que você seja o mais respeitoso possível, não importa se é brasileiro ou se é americano, para que a convivência não fique desgastante, sabe? Outro ponto é que a pessoa que está alugando, ela também pode rescindir, então te dá menos estabilidade para você se planejar. Se eu for pegar preços de Orlando, na Flórida, onde eu morei por anos, você consegue alugar quartos a partir de $700 até uns $1.000, vai? Aí a gente vem para a segunda opção, apartamento. O legal de apartamento é que muitas vezes eles ficam em condomínios onde você já tem uma bela de uma infraestrutura. O apartamento que eu morei, por exemplo, em Orlando, lá já tinha piscina, academia, segurança, portão. Portão não, na verdade eles estavam instalando portão quando eu saí. E isso pode reduzir os seus custos, porque eventualmente você já vai para academia dentro do condomínio. Você quer ir para a piscina? Tá dentro do condomínio. Você tem filhos? Piscina no condomínio. Às vezes tem uma área de lazer. Alguns condomínios têm áreas de reunião, áreas de trabalho. Alguns têm até essa área coletiva com cozinha, com café de graça. Então essa estrutura, às vezes, ela vai te dar acesso a coisas que você talvez não pagasse no primeiro momento e tá dentro do seu condomínio e você pode usufruir dela de graça. Quer dizer, de graça não, porque você vai ter que pagar, mas eu já explico isso. A gente já vai continuar com o vídeo, só queria trazer um assunto importante para você. Eu sou fundador de uma empresa de vistos americanos chamada Move. É a principal empresa de vistos do Brasil. Nós temos ajudado milhares de pessoas a virem viver experiências aqui nos Estados Unidos. Pessoas que vêm para passear, que vêm para fazer negócio e pessoas que vêm para estudar também. Tanto estudo de inglês, graduação, pós-graduação, às vezes podendo trabalhar legalmente dentro da tua área de estudo. Somos a primeira empresa do mundo inteiro a ter lançado uma inteligência artificial para ajudar com intercâmbio e aplicação de vistos, que faz simulação de entrevista hiperrealista. Tudo isso acompanhado por um único Visa Manager que vai te acompanhar do início ao fim da mentoria com a experiência mais personalizada possível. Nós vamos te pegar pela mão e vamos te guiar durante todas as etapas e fazer tudo o que for possível fazer por você para que você tenha o mínimo de trabalho possível. Então, o link está na descrição, clica lá, preenche o formulário, fala com o meu time, explica para eles qual é o seu projeto, faça uma reunião, porque a gente pode te ajudar como os maiores especialistas em intercâmbio e aprovação de vistos do Brasil a colocar esse teu sonho em prática. Outra coisa é que para vários detalhes do dia a dia, a manutenção ela já está inclusa. Você não vai ter que se preocupar com jardim, eles cuidam disso, com folhas, eles cuidam disso, tem rapazes que vão assoprando folha o dia inteiro, coletando tudo. Algum tipo de alagamento por causa de chuva forte, eles vão cuidar. Se tiver uma tempestade que derrube árvore, eles vão cuidar. Você não vai ter que se preocupar com essas coisas. Algumas coisas dentro da casa também você consegue a ajuda do condomínio para resolver. E se forem problemas internos na casa, normalmente a manutenção fica por conta do proprietário. E o que eu vou falar aqui vale muito para casa também. Em contrato costuma-se ter que manutenções acima de tantos dólares, normalmente acima de $100, quem paga é o dono da casa, abaixo de $100 é você, porque eles entendem que é uma manutenção mais básica ali de dia a dia. Outra coisa é que condomínios costumam ser muito mais abertos a pessoas que ainda não têm score de crédito, o que para quem está chegando e ainda não construiu score, não importa se é um residente permanente ou um estudante internacional, é um belo de um benefício, porque é menos uma burocracia que você vai ter que lidar no primeiro momento onde você ainda não construiu o seu score de crédito. Score de crédito, para quem não sabe, é a nota que você tem pela sua capacidade de honrar compromissos financeiros de dívidas que você assumiu e que cumpriu. Isso traz uma pontuação, ela costuma estar atrelada ao seu Social Security, que é como se fosse o CPF americano, que residentes permanentes têm, estudantes internacionais que podem trabalhar legalmente também conseguem. Então quem acabou de chegar pode até ter o Social, mas ainda não construiu o score de crédito, e às vezes um apartamento vai facilitar a sua vida. Bom, tem alguns contras. O primeiro é que você vai ter que se sujeitar às regras do condomínio. Isso vale desde a aplicação, onde você costuma pagar uma taxa para poder aplicar, o que nem sempre acontece em casos de casa ou de quarto. Essa taxa ela costuma não ser reembolsável se não for aceito. Você muitas vezes precisa ser aceito pelo proprietário e pelo condomínio. Além disso, o condomínio costuma ter custos. Então você mora num apartamento que está dentro de um condomínio, esse condomínio ele tem um custo mensal que se soma ao aluguel. A gente que é brasileiro, a gente já está acostumado com isso, mas na casa isso não vai acontecer, você vai entender isso melhor. Quando você está alugando um apartamento, vamos supor, você está pagando 1.500 aqui de aluguel,
e 300 de condomínio, 1.800, esse é o teu custo. Normalmente, depende do teu contrato, você vai ter que pagar contas de energia, conta de água, mas às vezes acontece de um dos dois ou os dois estarem inclusos, principalmente de água. Às vezes, inclusive, ela é coletiva e já está dentro do condomínio, sabe? Naturalmente, você vai ter um espaço menor nos apartamentos, vai ter regras para pet, regras de barulho, você vai ter muito mais vizinho, para cima, para baixo, para um lado, para outro quanto é lugar. Você não vai ter espaço privativo, como um quintal. Se você tem filho pequeno, não tem um lugar onde você possa soltar eles e ficar seguro, porque ninguém entra ali. Então é uma boa opção, principalmente para quem está chegando, que ainda não está com o score de crédito alimentado, que quer algumas facilidades e não ser tão protagonista de algumas coisas do dia a dia ali que vão dar dor de cabeça. Em Orlando você encontra, por exemplo, aqui eu estou falando de um apartamento de 2 quartos, de 1.200 a 2.000 dólares. Você vai encontrar bastante opção ali por volta de 1.500 a 1.800. Se quiser mais barato tem, se quiser opções mais luxuosas ou hiper bem localizadas, acima de 2.000 dólares você vai encontrar. Mas essa faixa aí de 1.200 a 2.000 é uma faixa que vai contemplar a maior parte das ofertas de apartamentos de 2 quartos. Quando a gente pensa numa casa, que é onde eu estou morando hoje, você vai ter vários prós novos e alguns contras novos também. Primeiro é que você vai ter mais espaço. Casa costuma ser bem maior do que apartamento. Normalmente você vai encontrar uma casa de 2 andares, com garagem privativa, fechada, muitas vezes garagem para 2 quartos, às vezes um, às vezes mais também. Você provavelmente vai ter um quintal, o que te dá muito mais privacidade. Se bem que nem sempre, porque muito condomínio você tem uma casa logo atrás, mas é melhor do que você ter um vizinho para cada lado que você olha. Para quem tem família com filho pequeno é super legal, porque você tem mais liberdade de deixar o filho mais solto, ainda mais se a casa tiver cerca no quintal. Para quem tem pet é a mesma coisa. Você costuma ter menos de pessoas se metendo na sua vida, não tem o vizinho do andar de cima que faz barulho, ou o vizinho de baixo que reclama que seu filho correu. Enfim, esse tipo de coisa que em apartamento acontece, numa casa não vai acontecer. Agora, tem contras também. Você já vai ter que ser mais responsável por algumas manutenções. Depende do tipo de contrato. Normalmente acontece aquela mesma regrinha do menos de 100 dólares ou de X dólares, dependendo do seu contrato. Você paga acima, o proprietário paga, mas pode ser que não seja assim. Além disso, vão ter algumas manutenções do dia a dia, como por exemplo, folhas, galhos, grama, que você vai ter que ser responsável. Existem alguns condomínios de casa onde isso pode estar incluso no condomínio. Naturalmente o condomínio pode ter um custo, às vezes o próprio proprietário paga, às vezes é você que paga, mas é muito mais comum que você tenha que ser responsável pela manutenção. Aí você pode contratar alguém para poder cortar a grama, o que no inverno você quase não precisa fazer, mas nas outras estações você vai precisar, vai por mim, dar um belo de um trabalho, ou você pode comprar uma máquina e fazer você mesmo. Então você vai ter que ser mais consciente das coisas que estão acontecendo ali, sabe? Você vai ter que estar mais envolvido com a casa, com o dia a dia, olhando os sintomas da casa e fazendo algumas manutenções básicas ali para garantir que as coisas estão funcionando. Tem gente que quando aluga casa já pega tudo isso incluso, sabe? Pode pegar o telefone, ligar, alguém vem, resolve isso. Tem gente até que liga para trocar a lâmpada. Mas normalmente não vai ser o caso. Muitas vezes você não vai ter o custo do condomínio, às vezes você vai ter um custo adicional do seguro obrigatório, embora não seja um valor alto. Pode ser que você tenha que pagar taxas pro lixo, para manutenção, para coleta de lixo, que é individual, mas costuma ser bem baratinho também, menos de 40 dólares. Às vezes você vai ter o azar, na minha opinião, para algumas pessoas, sorte, de estar alugando uma casa numa região onde tem o HOA, que é um Homeowner Association. E é literalmente um síndico do condomínio. Que aqui nos Estados Unidos eles adoram se meter no que as pessoas podem e não podem fazer, qual é a cor da fachada, que cor pode ser a porta, como que tem que ser a grama, são o que você pode ter no teu quintal, não pode ter. Tem gente que gosta pela padronização, tem gente que odeia porque eles ficam se metendo no que você quer fazer. Tem HOAs que são insuportáveis, tem HOAs que são mais na deles e só se metem realmente se tiver alguma coisa mais séria. Tem vizinhos que não estão nem aí para HOA e tem vizinhos que qualquer coisinha que a pessoa faz vai querer ligar para o HOA e falar: meu vizinho fez isso, aquilo, aquilo outro, para tentar coagir a pessoa a adaptar o comportamento para o que ela julga legal. Eu, particularmente, não gosto de HOA, mas se ele existir no lugar onde você mora, você vai ter uma taxa atrelada a ele. Às vezes é 10 dólares, 20, 50, 100, tem até demais. Mas o normal é que seja mais baratinho. Quando você vai alugar uma casa, eles já são mais rigorosos em relação ao score de crédito, ao teu passado. Muitas vezes eles aceitam, inclusive, isso vale para apartamento também, o teu histórico de locatário ou de proprietário do Brasil. Então eu mesmo, quando aluguei apartamento, eu usei carta de imobiliária para poder mostrar que eu fui um bom pagador e que eu não dei problema no Brasil. Isso foi aceito aqui nos Estados Unidos. Mas eles costumam ser mais rigorosos, querem olhar o seu crédito, e é uma responsabilidade muito maior você entregar uma casa na mão de alguém do que algum apartamento que tem
uma estrutura diferente. Agora eu vou falar em Orlando para pensar em 3 quartos. Normalmente casa vai ter 3 quartos para cima. Você consegue ali cerca de $2.000 até $2.600. Se quiser de menos, você vai encontrar algumas mais antigas. Se quiser de mais, você vai encontrar também. Mas acho que essa é um bom range para você poder trabalhar. Estou falando de casa de 3 quartos. Se quiser de 2, você vai encontrar também. Mas tem menos opções. Tem bastante casa de 3 quartos. Vamos concluir aqui para os diferentes perfis. Você está nos primeiros meses dos Estados Unidos, eu sugiro quarto ou apartamento. Menos manutenção, menos dor de cabeça, menos exigências para quem ainda não construiu score de crédito. Depois de 1 ano de país, eu já acho que é legal começar a pensar em casa, de acordo com a realidade financeira de cada um e do perfil de família. Se for solteiro ou casal sem filhos, acho que o quarto é uma ótima opção para quem está disposto a passar um pouco mais de perrengue e menos privacidade. Um apartamento individual é uma boa alternativa para quem quer ter seu espaço mais privativo, sem chutar o balde nos custos. Para quem tem família com 1 filho, um apartamento de 2 quartos costuma ser suficiente, a menos que alguém trabalhe em casa, mas vocês conseguem se virar. Quem vem com filho pra caramba, cachorro, um monte de coisa, pode ser que você queira começar numa casa, mas pensa bem nessa decisão realmente. Eu prefiro muito mais casa do que apartamento. Eu só acho que você pode se arrepender de assumir um custo, uma responsabilidade de dia a dia, que no futuro vai te dar mais dor de cabeça e que talvez você se surpreenda com outros custos. Se arrependa de ter assumido uma despesa um pouco mais alta de uma casa. Então é isso, se você gostou, deixa o like. Lembra que eu tenho uma empresa de vistos americanos. Nós trabalhamos com vistos de não imigrante, principalmente visto de turista e visto de estudante, para cursos de inglês, graduação e pós-graduação, que a gente tem ajudado muita gente a vir para os Estados Unidos fazer uma pós, poder trabalhar legalmente. Então aqui na descrição tem um link, clica, preenche o formulário, marca uma reunião com o meu time para você entender as possibilidades, a gente consegue te ajudar. Nós somos a empresa mais especialista em aprovação de vistos americanos do Brasil, então nós somos a melhor alternativa para poder te ajudar nessa jornada. E aqui na tela está aparecendo um outro vídeo desse mesmo curso gratuito aqui. Lembra que tem uma playlist que você pode assistir todos eles. Então clica aqui, vai lá para o próximo. Um abraço e até mais.